Paulinho, começou cedo, né, como professor nas escolinhas. Eu tive o prazer de te acompanhar lá desde quando você participava nas escolinhas de Mário Antônio Alt, sempre sua paixão pelo esporte. Com que idade que você começou mesmo? Eu comecei a praticar esporte com 7 anos de idade. Eu comecei primeiro no bicicross, com meu pai incentivando bastante também, e meu padrinho, o Sérgio Dalonder. E aí corri até os 12 anos de idade, bicicross, na região, bastante. Santa Catarina, Rio Grande, Paraná, né, algumas etapas. Depois, aos 9 anos de idade, eu comecei com a escolinha do Ilmar Antônio Alt, a escolinha do estoque que nós tinha naquele tempo. Nossa, era muita gente que ia naqueles treinos. Depois também fui para o futsal, com o Xixo, treinar, né? Depois veio o professor Cristiano Wagner, depois veio o Durante. Passei por vários professores, né? E hoje, graças a Deus, aí, desde os meus 20 anos de idade, já estou trabalhando no departamento de esporte, como estagiário, como professor. Então já tenho uma longa bagagem, já aí mais de 12, 13 anos já na frente aí já. Quando se formou, já estava trabalhando. Sim, quando comecei a trabalhar de estagiário, eu comecei com voleibol masculino e feminino. E logo em seguida, já no primeiro e segundo ano, já fui campeão dos jogos escolares com os meninos e vice-campeão com as meninas. No ano seguinte também fui campeão com os meninos e no outro ano fui terceiro lugar com os meninos. Daí voltei para a sala de aula, fiquei alguns anos trabalhando na sala de aula e 2 anos depois voltei para o esporte também. Aí voltei com o futsal masculino. Também no primeiro, no segundo ano, fui campeão feminino, jogos escolares, fomos até a fase final. No terceiro e quarto ano, fui vice-campeão e o terceiro colocado. E depois eu assumi novamente o voleibol. Mas foi uma rápida passagem ali. E no mesmo ano eu voltei para o futsal, só que para o futebol de campo. Com o futebol de campo fui vice-campeão dos jogos escolares em um ano. No outro ano fui vice-campeão também. E no terceiro ano que eu estava com o futebol de campo, fui terceiro colocado. E depois eu assumi o futsal, que estou aí já 2 anos já com o futsal masculino, já obtendo frutos aí. Ainda não conseguimos levantar o caneco, né? Mas já bateu na trave ano passado, na Copa Leia, que a gente acabou perdendo para o Marreco. Então, assim, o ano passado o futsal masculino perdeu só para uma equipe, que foi justamente para o Marreco de Francisco Beltrão. A gente foi eliminado nos Jogos da Juventude pelo Beltrão. Nos Jogos Escolares fomos eliminados pelo Marreco também, que era a União Marreco e ABF. E na Copa Leia também perdemos para Beltrão. Então, ano passado, a única equipe que nós perdemos no futsal masculino foi para Francisco Beltrão. Que tem grandes estruturas, sim, né? Sim, então, disputa Série Ouro, né? E Liga Nacional. E hoje tem 2 fortes equipes, né? Tem o Marreco e tem a ABF, né? A ABF então hoje Francisco Beltrão tem 2 equipes na Série Ouro do futsal paranaense, né? Com os 2 com uma estrutura magnífica, né? E, inclusive, a gente sempre troca ideia com os professores lá, às vezes pega alguns atletas emprestados, a gente empresta também, porque assim vai criando bagagem para os atletas também, né? E esse ano estamos à frente de um projeto novo aí, com o Campeonato Paranaense de base. Estamos com categoria Sub-17 masculino. Categoria Sub-17 masculino, para quem não entende muito, é uma competição muito forte, porque a categoria do Sub-17, muitos atletas já jogam profissional. Por exemplo, semana passada jogamos contra o Pato Futsal. O próprio atletas do Pato Futsal já treinam com o adulto, né? Então, quem acompanha o futsal aí sabe que o Pato Futsal é campeão Liga Nacional, jogou Libertadores. Então, a gente tem enfrentado Chopinzinho, a gente enfrentou nos Jogos da Juventude, São João. Então, são equipes que jogam Série Ouro e muitos atletas do Sub-17 já jogam o profissional, né? Treinam junto. E estamos também tendo ótimos resultados com a categoria Sub-15. Estamos invicto no Campeonato Paranaense Sub-15, na primeira fase. E semana que vem vamos para a União da Vitória jogar a segunda fase do Campeonato Paranaense também. Temos um ótimo time que está invicto aí. Se Deus quiser, vamos voltar invicto também e classificado para a próxima fase. Mas isso no Sub-17? Sub-15. Sub-15 nós estamos invicto. O Pato veio aqui, foi no Sub-17. E são campeonato paranaense. Paranaense de duas futsal. Categorias. E atletas de Santo Antônio. Temos atletas de Santo Antônio e eu abri também, começo do ano, fiz uma peneira. Temos atletas de várias regiões, desde Bom Sucesso,
Barracão, Pranchita, Bom Jesus. Não vou conseguir falar todos aí, porque tem muitos atletas, tanto do Sub-17 como do Sub-15, que a gente convidou, né? Então a gente coloquei o convite no Facebook, Instagram, conversamos com os pais responsáveis, se autorizava, e esses atletas hoje vêm de livre, espontânea vontade aí, porque está tendo uma oportunidade única, né? Que é participar do Campeonato Paranaense. Uma né? vitrine. É uma vitrine. Inclusive, já alguns atletas já foram fazer teste nosso devido ao excelente resultado que nós estamos tendo já, e alguns clubes já estão até interessados em alguns atletas aí. Se Deus quiser, final do ano, vamos revelar alguns atletas aí para a região. Isso engrandece o trabalho e mostra que o trabalho está no caminho certo. Né? Sim, sim, Nelson. É um trabalho que começa lá com o professor Juninho, que começa com os seus 6 anos de idade, e quando o atleta vai completar 12 anos de idade, ele vem para a minha categoria, né? Que eu trabalho com Sub-13, Sub-15 e Sub-17. E agora também, semana que vem, a gente vai ter que iniciar também os treinamentos para o Campeonato Azupar, que é o adulto, né? E como que coletam esses atletas aqui da cidade? Vão nas escolas, convidam? Quem quiser participar também é só ir no Departamento de Esportes? Só ir no Departamento de Esportes, a gente sempre está divulgando pelas redes sociais, a gente divulga nas escolas e sempre um aluno leva o outro, né? Também vale lembrar também que estamos tendo um trabalho com o professor Gabriel, que é no interior, né? Então eu tenho alguns alunos no interior que o professor Gabriel fala, professor, lá tem os meninos tal e tal, e a gente abre espaço, né? Porque a gente sabe que as comunidades interiores, às vezes as escolas no interior não conseguem ir para jogos por muito poucos alunos, né? Então tem baixo número de alunos, então às vezes eles não conseguem participar, então eles vêm para o município, para cá no centro da cidade, né, treinar, que assim eles conseguem representar o município, conseguem representar a escola. Muitas vezes a gente tem que acabar transferindo alunos, porque aonde eles jogam, onde eles moram, tem um número pouco de alunos que eles não conseguem nem participar, às vezes, da seletiva dos escolares, né? Então, às vezes, a gente tem que tentar conversar com os pais, porque às vezes o aluno está lá no interior, ele não pode jogar, porque a escola não tem o número mínimo de atletas, né? Então, e os atletas de fora, a gente fez uma peneira. Vale lembrar que quem quiser vir treinar é gratuito, as escolinhas, e o atleta que se destaca a gente separa, né? Porque hoje a gente tem o treinamento mais novos, que são os meninos, vamos dizer, um pouco mais fracos, e os que se destacam a gente já começa a treinar num horário diferente já. E os treinamentos, eles são no Fernando Rodrigo Dalo, no Princesa Isabel? Aí tem com o professor Juninho, que ele trabalha nos bairros, em todos os bairros. Todos os bairros, isso, perfeito, daí, claro. Isso, claro. que daí então, são os meninos de, se não estou me enganado, de 6 a 11 anos, né? E nos interiores tem 3 ou 4 comunidades que o professor Gabriel vai lá também, que são com os adolescentes lá. Então você que tem, o que está nos ouvindo, que o seu filho quer participar, ou que você queira que ele participe, é só procurar o Departamento de Esportes ou procurar o pessoal lá, os professores, quando estão nos treinamentos aí nas quadras, que as portas estão abertas com toda certeza. Professor, e como que vocês receberam a notícia da Arena Multiuso? Olha, é um sonho, né, que a gente tem. Até mesmo ano passado a gente participou da Exupar, a gente pôde analisar que hoje na região o futsal cresceu muito. Então, na nossa região são poucos municípios que ainda têm a quadra pequena, né? Hoje na região essa notícia vai ser muito bem-vinda ao nosso município, não só se tratando no futsal, em todas as modalidades. É um excelente recurso que o prefeito conseguiu, porque em todos os jogos, hoje, desde jogos escolares, já é quadra oficial, né? Então, hoje, o atleta que inicia e muitas vezes vai para uma competição, por exemplo, em Beltrão, ele se assusta, né? Porque a quadra nossa é muito pequena, né? Então, já é uma quadra antiga e hoje os atletas, em qualquer modalidade, se perdem muito por causa das dimensões das quadras, né? Até se encontrar, acabou o jogo. Já exatamente. Perdeu. Você hoje faz um trabalho de fundamento, de saída de bola com um atleta de 12, 13 anos, nossa quadra, quando você vê, já acabou, né? Agora você vai para uma quadra oficial, o atleta muda totalmente, né? E já se perde na questão da força, corrida. Então ele se perde totalmente quando vai jogar e às vezes demora até um meio tempo, né? Para o atleta conseguir
entrar, ver que a quadra é grande, pode correr as dimensões, porque na quadra pequena, 2, 3 passos, o atleta já está na lateral. Agora, numa quadra grande, ele vê que tem que forçar o passe, tem que usar mais a força, e muitas vezes não é erro do atleta, mas é por treinar em quadra pequena, às vezes ele acha que um passo ele vai conseguir fazer na quadra grande, ele não consegue, né? Muito bem. Vamos ver quem está participando do nosso programa. Bom dia, sou Daniel Ezequiel Soares Vieira, aqui da linha São Francisco. Estou ouvindo o programa e quero participar do sorteio. Lembra que antes eu não soube falar um sobrenome? É o meu amigo Valdir da Avesat. Ele mandou aqui, isso mesmo, Demichinski. Ô, seu Valdir Demichinski. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Também está participando do sorteio. Um grande carinho que eu tenho pelo Valdir lá da Avesat. Para participar do nosso programa, 46-3563-1541. Mande sua mensagem de texto, diga seu nome, a cidade e o local de onde você está falando para participar do sorteio de um Copa Stanley, Dedetizadora Birulimp 20 anos e 2 cestas de mercadorias lá da indústria de biscoitos Piscinini. Um abraço para o Maico, para o Leandro Piscinini, para o Júlio Piscinini, para toda a família que está acompanhando também o nosso programa. Paulo, e essa responsabilidade, às vezes eu fico pensando, como que é ter essa responsabilidade de ter todos esses alunos, crianças juntos, você sai em competições fora, transporte, alimentação, mas são adolescentes, né? Cada uma pessoa diferente da outra. É um trabalho muito difícil, uma responsabilidade muito grande. Sim, sim, Nelson. E muitas vezes, quando a gente está carregando os colchões, cobertas, todos os utensílios que a gente precisa levar para jogos, e ainda a gente escuta alguns os pais, algumas crianças, lá vai o professor viajar de novo, né? Então, óbvio, a gente viaja, conhece muito, e nesses próprios jogos a gente aprende muito com os alunos, porque são em média de 15 atletas por categorias. Então, quando eu estive lá nos jogos, eu estava com 30 alunos. Então, eu sou responsável por 30 crianças, adolescentes. Então, esses 30 a gente dorme no chão, muitas vezes, vamos falar, passa frio, porque é colchão, é umidade, é tomar banho nos colégios, é frio. Cada atleta tem um jeito, então, assim, a gente brinca, conversa com os atletas, porque ali são 30 crianças, são 30 adolescentes, que são 30 pessoas diferentes. Então, eu vou conversar com você de um jeito, vou conversar com o outro. São 30 pessoas que têm criações diferentes. É uma responsabilidade muito grande, né? E às vezes ainda a gente escuta que o professor só vai para viajar, né? Então, assim, às vezes eu convido os pais, porque quando a gente vai, se algum pai ou mãe quiser ir junto para acompanhar, para cuidar, pode ir, porque ajuda, né? Porque muitas vezes a gente tem que ter auxiliar também, porque às vezes os jogos batem, às vezes eu estou jogando com uma equipe no ginásio, outra equipe está jogando no outro, então também quero aqui agradecer ao professor Anderson, que me ajuda, é o meu braço direito hoje no Santo Futsal, com os treinamentos. Então, são crianças que estão no desenvolvimento, né? Muitas crianças amadurecem muito nos jogos. Eu, quando era atleta, amadureci muito nos jogos, porque lá você, vamos dizer, sai da asa do pai, né? Lá tu tem que acordar cedo, tomar café, vai para o jogo, volta, vai no refeitório. E a gente também faz um trabalho de logística, porque a gente tem que organizar desde o horário que a gente acorda, vai tomar café, vai para o jogo, o horário de ir para o almoço, o horário que volta para o refeitório, para o alojamento. Muitas vezes a gente joga de manhã e à tarde também, e tem desde o cronograma para acordar, tem até o horário para os alunos dormirem também. Eu tive o prazer de ir nos jogos em Marmeleiro, Renascença. É uma experiência única mesmo, né? A disciplina, você tem que obedecer, seguir as regras. E para você, pai, que tenha dúvida, se o teu filho tiver oportunidade, incentive, deixe participar, deixe ir, que isso faz muito bem para a personalidade da criança, para o desenvolvimento, né? Para a responsabilidade, para ter outras experiências também, né? Porque muitos dos alunos é a primeira viagem, não é? Sim, sim. E muitos alunos é a primeira vez que saem do município. Então, às vezes, os jogos em Marmeleiro, é pertinho, beleza, mas muitas vezes um aluno nunca saiu do município,
está tendo a oportunidade de, não digo só no futsal, né? Digo a oportunidade nas outras modalidades que tá de fazer novas amizades, conhecer, às vezes ser visto aí por um clube, né? E ser convidado para jogar, porque tudo começa nos jogos escolares, né? Dos jogos escolares você se destaca, vai para uma equipe, vai para outra. Então hoje, os meus atletas, hoje eu estou participando do Campeonato Paranaense devido aos resultados dos jogos escolares do ano passado, que eu vi que era uma equipe madura, raçuda, que tinha vontade e disciplina, né? Então, graças aos resultados dos jogos escolares do ano passado, esse ano a gente entrou no Campeonato Paranaense justamente por ter uma base boa, uns atletas esforçados, né? Então aqui eu também deixo agradecimento aos pais, aos responsáveis aí que têm confiado no meu trabalho, né? Não só no meu trabalho também, como no trabalho de todos os professores do departamento. Então quero agradecer aqui a todos os pais que confiam no trabalho do Departamento de Esporte, que posso garantir que os seus filhos estão em boas mãos em todas as modalidades esportivas. O campeonato regional, o campeonato estadual, ele está regionalizado ou você tem que viajar por todo o estado? A categoria sub-17 ela ficou regionalizada, né? Só que essa regionalizada ela ficou num grupo de 9 times, né? Então a gente são tantos times que eu não vou saber falar todos, Nelson, porque eu também tenho a categoria sub-15 que são vários times também. O sub-15 a primeira fase foi regionalizada. Agora a segunda já é longe, vai ser lá em União da Vitória. E se a gente passar a terceira fase, é para outros lados. Então, bem provável que seja para o lado de Cascavel, Foz do Iguaçu, ou até mesmo para o lado de Curitiba, né? Então, a primeira fase é regionalizada, mas na segunda, não. E termina quando esse campeonato? O Sub-17, eles são por etapas. Então, eu tenho mais 3 jogos, eu tenho mais 2 jogos fora e 1 em casa. O último jogo nosso é dia 20 de agosto, que é contra a Clevelândia, lá em Clevelândia. O Sub-15, como é por etapa, nós temos agora a semana que vem lá em União da Vitória, e daí vai depender do resultado para eu saber quando que vai ser a terceira etapa. Mas até em outubro, até em agosto, a gente tem um calendário tanto do 15 quanto do 17. Vai até mais ou menos final do ano, então, para terminar. As finais, elas são feitas lá em Foz do Iguaçu, com a premiação que vem atletas de nível nacional, como Falcão, atletas destaque do futsal, porque lá em Foz do Iguaçu eles fazem um evento de 4 dias com a premiação para todas as categorias, desde a categoria sub-6 ao campeão da Série Ouro, tanto masculino como feminino. Lá eles fazem a entrega da premiação para o melhor atleta de cada categoria, o melhor professor, o melhor fixo, ala, pivô, goleiro. Lá eles fazem a entrega de... Então, assim, é um evento muito grande e, se Deus quiser, a gente possa estar lá com alguns atletas. Se Deus quiser, podemos estar lá levantando caneca ou levando algum atleta a destaque lá. Então, olha a oportunidade, né? Porque vai estar, imagine, os olheiros, né, do Brasil todo vêm participar, presenciar esse evento e é uma sacada muito boa da federação, né, de reunir tudo, uma data para fazer as finais no mesmo local. Sim, Nelson. Hoje nós, na categoria sub-15, temos inclusive o artilheiro do Campeonato Paranaense. Então, o artilheiro do Campeonato Paranaense é aqui de Santo Antônio, ele está empatado com outro atleta, né? Óbvio que a gente ainda não jogou a segunda fase, né? Então, até começar a segunda fase, ele já era artilheiro, porque ele tem 7 gols. Hoje, como as outras equipes já jogaram, já passaram ele, mas agora ele tem a oportunidade de assumir a artilharia novamente. Então, para quem está escutando aí, nosso trabalho já tem um artilheiro aqui de Santo Antônio Sudoeste, aqui de Santo Antônio, então artilheiro do Campeonato Paranaense. A participação? O Valdecir, da antiga rodoviária, está escutando o nosso programa. Ô, Valdecir, obrigado aí pelo carinho da audiência. Deixa eu ver quem mais aqui que tá. O Valdecir também vai participar do sorteio. Boa tarde. Tudo bem, sou Eduardo Bortoli e a minha tia Marli Bortoli gostaria de participar do sorteio. Tá participando do sorteio também, tá bom? O Eduardo e a Marli. Deixa eu ver quem mais está por aqui. O Cleidir de Lima também está acompanhando o nosso programa Toque Esportivo e Cultural. Vamos ver no WhatsApp quem mais está por aqui. Quem mais está acompanhando o nosso programa Toque Esportivo
e cultural. O Marcelo Tomé está acompanhando nosso programa lá de São Tomé. Ô Marcelo, obrigado aí pelo carinho da audiência. O Marcelo da JVS, da cidade de São Tomé. Esse dia eu falei errado também, ele já me corrigiu. Será que o Miguel lá de Bom Jesus está nos acompanhando? Ô Miguel, então de festa, né Miguel? Obrigado aí pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também pro meu amigo Maicon Camargo de Souza, que não está muito feliz, né? Mas faz parte, hein, Maicon? Faz parte. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, né? Apesar que em mundiais o Palmeiras quase sempre perde. Mas tá tudo bem, que estava ontem na torcida pelo time do Palestra Itália. Seria uma semifinal brasileira e uma final com pelo menos um brasileiro, apesar que os clubes brasileiros já mostraram, já deram um recado nesse Mundial de Clubes. Quero mandar um abraço pro maior tricolor que eu conheço, torcedor nato do Fluminense, o meu amigo Brioso, Juscelino Cordeiro de Andrade. Ô Brioso, um abraço, obrigado pelo carinho aí da audiência, feliz da vida, né? Ele me falou ontem, ganhamos mais uma batalha. Ô Brioso, velho. Tomou umas duas só, né, Brioso, enquanto assistia aí os comandados do Renato Gaúcho. Que tal esse Mundial, hein, Paulinho? Como o futebol, né? O futebol, quando tá na competição, é outra coisa, né? Sim, então... sim, Nelson. Inclusive, semana passada nós estávamos numa competição, eu utilizei o próprio Mundial de Clubes aí com os alunos, né? Eu acho que o mais fanático torcedor do Fluminense hoje não esperava, né? Então, eu sempre digo, qualquer modalidade esportiva, quando você entra, é 50-50. Então, 50 chances de vitória para um lado, 50 chances de vitória para o outro. Então, assim, o favoritismo hoje, muitas vezes, derruba. Eu sempre falo, nunca menosprezar a equipe, porque a equipe vai jogar com vontade, vai jogar com determinação. Indiferente qual competição que for, não dá para subestimar o adversário. Óbvio que o futebol europeu aí, o salário dos caras, de um atleta lá, compra um clube inteiro brasileiro hoje, né? Mas se você não colocar força no bico da chuteira, raça, determinação, concentração ali, você não consegue. E é o que está sendo esse Mundial aí, né? Dá para ver o Fluminense jogando esperto, jogando com muita garra ali. Ontem o Palmeiras teve azar ali, né? Mas, se Deus quiser, aí acho que o Fluminense vai chegar, quem sabe, campeão mundial aí, porque tá mostrando um futebol aí, o Renato Gaúcho, né? Tira o chapéu para ele, porque aquele jeitão dele lá... Cara, saiu do Grêmio criticado, eu fui um que critiquei ele, mas eu tava fazendo um milagre no time. Realmente, o cara é bom, viu? Dá para tirar o chapéu para ele. Ele faz o Fluminense jogar com várias vertentes, né? De vários formatos. E como a competição incentiva, né? O time muda. Se você olhar, esses mesmos times jogando no Campeonato Brasileiro, alguns momentos sim tem essa intensidade. Mas na maioria eles não jogam com essa intensidade. Exatamente. Né? O Flamengo faz alguns jogos assim, o Palmeiras também. Mas como é diferente essa competição, uma competição que é uma Copa do Mundo, né? E tá colocando... o Brasil, não que o Brasil deixou de ser o país do futebol, mas depois do 7-1 nós sofremos, né, Paulo? Exatamente. Até tem um vídeo que circula na internet lá daquele ex-jogador Carlos Alberto, né, que ele fala que se o Real Madrid tivesse hoje no Brasil, não seria campeão da Série B. Às vezes, se você for analisar, ele tem razão. Perfeito. Porque na Europa, o jogo mais longe que o cara vai ter é uma viagem de 4 horas, e o fuso horário lá, e a temperatura, o cara vai continuar jogando no verão. Aqui o jogador joga a Copa do Brasil na quarta-feira lá na Bahia. Depois ele vai para Fortaleza jogar o Campeonato Brasileiro. E 3 dias depois ele está aqui no Rio Grande do Sul com uma geada jogando, sendo que ele teve menos de 48 horas para descansar. Então hoje realmente... Dá para dizer que o futebol brasileiro é muito disputado e hoje eu tiro o chapéu justamente por causa disso. Se tivesse um calendário organizado, eu tenho certeza que o futebol brasileiro teria muito mais resultados se tivesse um calendário melhor. Muito bem. Paulinho, nós temos tradição no nosso programa de o nosso convidado fazer indicação de um livro para os nossos ouvintes. Gostaria que você indicasse um livro. Renato não.
Nelson, eu estou lendo um livro, indico e falo para meus alunos que é a biografia do Cristiano Ronaldo. Hoje, o cara não tem que ser jogador, hoje o cara tem que ser atleta. Se ele não se privar de certas companhias, não se privar de certas coisas, hoje, infelizmente, não chega a lugar nenhum. Hoje o cara tem que ser focado no que quer, né? Então, na biografia do Cristiano Ronaldo, você pode olhar lá que ele tem horário para acordar, ele tem horário para treinar, horário para almoçar, refeições, tem horário para dormir, porque ele mesmo diz na página, não lembro qual página naquela, que se ele não dormir às 10 horas da noite, ele sabe que no dia seguinte ele não rende. Então, eu deixo essa biografia do Cristiano Ronaldo para as pessoas, os atletas, os meninos aí, ou até mesmo outras modalidades, porque hoje o foco é essencial, gente. Hoje a pessoa tem que focar em ser atleta, não mais só jogador. E nada vem de graça, né? E nada vem de graça. Se você ficar esperando na sua casa, sem esforço, sem dedicação, não vai conseguir. Se você pode olhar a história de todos que tiveram sucesso, de todos, não tem um que, se não for com dedicação, com muita força de vontade, se privando de muitas coisas, você não vai conseguir. Exatamente, até o eterno Ayrton Senna ele falava, independente da sua razão social, religião, aonde você mora, o negócio é fé em Deus, foco, trabalho, você demora, mas um dia você chega lá. Então... Exatamente. Paulo, obrigado por estar aqui, parabéns e obrigado por estar à frente de todas essas crianças. Eu sei do carinho que você tem pelo seu trabalho, pela sua dedicação e que inspire mais cidadãos a seguir seus passos aí e sigam com esse trabalho. Obrigado por estar aqui e tenho certeza que vamos conversar em outras oportunidades. Obrigado pelo espaço cedido aí e também quero deixar um convite amanhã. Lá em Barracão temos a semifinal, né, de Santo Antônio versus Bac, a partir das 3 horas da tarde. Então aí o pessoal torcer, vibrar aí com emoção e, se Deus quiser, vamos sair com vitória de lá. Muito obrigado ao Paulo Garbinho, Paulinho.